Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos em nossos canais. Mais uma vez, sempre agradecendo a todo o retorno, a todas as curtidas, feedbacks que têm me mandado em todos os meus canais nas redes sociais. Gostaria de hoje continuar o nosso papo fraterno a respeito de assuntos de Umbanda. Hoje, continuando uma sessão que eu abri dentro das minhas redes sociais para contar as histórias referentes aos chefes de falange, as nossas queridas entidades de Umbanda. E hoje eu tenho certeza que a entidade da qual vou falar é uma das mais queridas dentro da Umbanda, pela sua força, pelo seu trabalho ativo dentro dos nossos terreiros. A entidade a qual me refiro é o nosso querido e amado Seu Zé Pilintra, uma entidade que de há muito vem merecendo o carinho, o respeito de todo o público umbandista. Seu Zé Pilintra, como muitas outras entidades, carrega, digamos assim, um fundamento histórico muito grande. Por quê? O culto a Zé Pilintra, ele praticamente não tem origem na Umbanda propriamente dita. O culto a essa entidade, ele é registrado no Catimbó e na Jurema. Tanto o Catimbó como a Jurema são religiões ou são práticas nativas da região nordeste e da região norte do Brasil. Sendo que tanto no Catimbó como na Jurema, Seu Zé Pilintra é tido como um mestre, pois no Catimbó as entidades normalmente são tratadas ou conhecidas como mestres. E, logicamente, é o caso do Seu Zé Pilintra. Falando do aspecto histórico da entidade, a pesquisa nos levou a uma origem nordestina, mais especificamente no interior de Pernambuco. Logicamente que num tempo bem longínquo, ou seja, vamos colocar aí no início do século XX, na década de 10, década de 20 do século passado. Sabemos que nessa época, a região da qual nós estamos falando, que é o interior de Pernambuco, era assolado por uma praga chamada seca, que ainda perdura em muitas regiões do Nordeste até hoje, no século XXI. O que fazia com que muitas famílias migrassem para outras regiões do estado ou até mesmo do país, fugindo da seca e buscando uma melhor condição de vida. E não foi diferente com a família de Seu Zé Pilintra, que fugindo da seca, buscando melhores condições, veio para a cidade grande. É preciso que, no estudo, se leve em consideração o arquétipo, a roupagem que a entidade nos mostra. Hoje em dia, os vultos, as imagens e até mesmo alguns médiuns que trabalham com a entidade usam um determinado tipo de roupa, que é o terno branco, a gravata, a camisa de seda vermelha, o chapéu panamá. Se vocês forem analisar a roupa ou a forma que o público masculino se vestia, no início do século XX, lá na década de 10, na década de 20, vocês vão perceber que a roupagem que a entidade usa era muito comum nos homens daquela época. O terno, o chapéu, a gravata. Mesmo os malandros utilizavam esse tipo de roupa. Seu Zé Pilintra, vindo para o grande centro urbano, naquele tempo,
uma das atividades que mais empregava homens naquela época, logo após, inclusive, a abolição da escravatura, uma das atividades que mais absorvia a mão de obra de origem tanto nordestina como de origem negra pós-abolição era a estiva, pois capitais como Recife, Rio de Janeiro, eram cidades que têm porto, ou seja, a atividade portuária sempre foi muito forte nessas duas cidades, tanto Rio como Recife. E reza a lenda que seu Zé Pilintra, vindo para o grande centro urbano, apesar de não necessariamente ter ingressado nessa atividade profissional, vivia nesse meio, ou seja, de estivadores, de pessoas que traziam trabalho braçal. E ele, como uma pessoa que dominava determinadas artes, como a capoeira, que é uma arte, digamos assim, marcial, associada aos negros. Então, seu Zé Pilintra, com essa habilidade de capoeira, com a sua habilidade muito decantada em jogos, ele justamente vivia nesse meio da estiva, fazendo uso da sua malandragem. No astral, seu Zé Pilintra, agora já uma entidade, ele trabalha em algumas situações, tanto na linha das almas, quando ele vem como mestre de Jurema ou Catimbó, e mais corriqueiramente na nossa Umbanda, ali associada à falange dos Exus, trazendo uma falange de Exus. Mas o mais importante, que é a nossa grande entidade, que nos ajuda, que nos apoia em todas as situações, sejam elas de âmbitos materiais, espirituais ou até mesmo na saúde. É notadamente uma vibração, uma entidade que tem como vibração originária a vibração de Ogum, daí inclusive a cor da roupa que ele utiliza. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir a guarda, a proteção, a força do seu Zé Pilintra. Em especial, em um campo em que todos nós que habitamos esse planeta, esse país que é o Brasil, precisamos muito, que é justamente a segurança física, não só espiritual. Nas estradas da vida, nas noites, nos dias, que seu Zé Pilintra e sua poderosa falange possa nos guardar, nos livrar das mazelas, das negatividades, da violência que anda por aí. Que ele nos guarde, que nos proteja e com a sua boa malandragem afaste todo o mal de todos nós, do nosso povo de Umbanda. Saravá, seu Zé Pilintra!